Senado aprova aumento de pena para estupro coletivo. Sem acordo, sabatina do economista indicado para presidir o Banco Central fica para a próxima semana. E projeto na pauta da Comissão de Constituição e Justiça prevê que homicídio cometido contra idosos seja considerado crime hediondo. Esses são os destaques desta edição. Bom dia. Casos de estupro coletivo poderão ser punidos com mais rigor. Um projeto que amplia a pena para os responsáveis foi aprovado nesta terça no plenário do Senado. Quem divulgar imagens desse crime também poderá ser punido. O texto era uma das prioridades da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, como resposta aos estupros coletivos registrados na última semana no Piauí e no Rio de Janeiro. A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher vai realizar diligências no Rio de Janeiro e no Piauí para tratar dos recentes casos de estupro coletivo nos dois estados. Os requerimentos foram aprovados pelas senadoras e deputadas na reunião desta terça-feira. O estupro de uma jovem de 16 anos no Rio de Janeiro e o de uma garota de 17 anos no sul do Piauí dominaram os debates na comissão. Isso tem que deixar de ser pauta feminina. Temos que forçar essa discussão com os homens, né, com todos os ambientes, em todos os lugares. Nas escolas, não importa que a palavra gênero foi tirada aí das leis, mas a gente arranja outras palavras, mas tem que discutir essa questão nas escolas. Ainda em que pese esses avanços, um enorme déficit do Estado brasileiro no que diz respeito a estruturas adequadas para promover as políticas públicas voltadas para as mulheres. Isso é fato, né, que nós devemos levar em consideração e, portanto, uma das obrigações nossas, enquanto parlamento, é cobrar aquilo que diz respeito ao poder executivo. Essa criminalização da vítima é o que, de fato, nós poderíamos evitar se estivéssemos enfrentando com coragem, com seriedade, o desenvolvimento na educação brasileira disso que se convencionou chamar de ideologia de gênero. As parlamentares também concordaram que é necessário dar andamento mais rápido aos projetos que tratam do combate à violência contra a mulher e estão sendo analisados no Congresso. Um deles foi aprovado no plenário do Senado nesta terça-feira. A proposta da senadora Vanessa Graziotin aumenta a pena para casos de estupro coletivo. O relatório da senadora Simone Tebet também torna crime a divulgação de imagens de estupro. Nós, mulheres, sentimos como uma bufetada na cara quando vimos aqueles jovens chegando totalmente descolados, rindo, achando que sairiam impunemente depois de terem divulgado em rede social essa barbárie. As parlamentares ainda fizeram uma caminhada dentro do Congresso pedindo o fim da violência contra a mulher. Pelo fim da cultura do estupro. Pelo fim da cultura do estupro. Pelo fim do machismo. Pelo fim do machismo. Abaixa a violência. Abaixa a violência. A Comissão de Combate à Violência contra a Mulher também aprovou um convite ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para apresentar às parlamentares o seu plano de trabalho na área da proteção da mulher. O plenário votou nesta terça-feira 3 medidas provisórias editadas pela presidente afastada Dilma Rousseff e que estavam no limite para perder a validade. Se não fossem aprovadas, o combate ao mosquito da dengue, zika e chikungunya seria afetado. As 3 medidas provisórias foram aprovadas por unanimidade pelos senadores e vão à sanção presidencial. A primeira delas criou normas nacionais para o combate ao Aedes aegypti. O mosquito perturba a vida nacional. E esse mosquito precisa ser combatido urgentemente, o Aedes aegypti. A MP permite que agentes entrem à força em imóveis abandonados para acabar com focos do mosquito Aedes aegypti. Realizadas visitas em 3.158 municípios, foram encontrados 2.707.173 imóveis fechados. O texto também cria o Programa Nacional de Apoio ao Combate às Doenças Transmitidas pelo Aedes. Pessoas físicas
físicas e jurídicas podem doar dinheiro para o programa e abater no imposto de renda. Alguns senadores foram contra esse ponto. Criação de programa é privativo do Poder Executivo. Vou votar favorável em face do prazo. Outra MP que vai à sanção é a de número 708. Ela autoriza a União a reincorporar trechos de rodovias que foram passados aos estados a partir de 2002. A maior parte fica em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e na Bahia. Nós temos hoje 14.506 quilômetros de rodovias federais, dos quais 10.007 quilômetros estão sendo absorvidos novamente para a União. O governo federal justifica que alguns desses trechos estão em região de fronteira, o que por lei é área de segurança nacional. Outro argumento é de que o governo federal pretende fazer obras e conceder trechos à iniciativa privada. É importante que ele se converta em lei, pois a sobrecarga para os orçamentos estaduais é grande devido ao volume de tráfego e à necessidade de fazer intervenções e manutenções pesadas nesses trechos. A MP 706 aumentou o prazo para que as geradoras e distribuidoras de energia digam se têm interesse em prorrogar contratos com o governo. Em vez de 30 dias, agora são 210 antes do fim do contrato. A Comissão de Senadores e Deputados incluiu no texto um benefício do Tesouro Nacional a distribuidoras de sistemas isolados nas regiões Norte e Nordeste, que foram incorporadas pela Eletrobras e são deficitárias. Esta medida provisória equaliza ao longo do tempo, minimizando impactos que estavam inviabilizando a sobrevivência das distribuidoras e, mais do que isso, imputando graves e sérios problemas para a gestão futura. O senador Ricardo Ferraço questionou se a ajuda financeira vai encarecer a conta de luz no resto do país. Essa construção e essa engenharia, ela vai gerar ônus. Esses ônus serão distribuídos e serão pagos de que forma? Vai gerar, sim, porém, de 0,2 a 0,3, ou seja, uma elevação imperceptível na conta de energia elétrica que os consumidores terão. A MP foi aprovada sem alteração no texto que veio da Câmara dos Deputados. O presidente do Conselho de Ética do Senado recebeu nesta terça-feira o pedido de cassação do mandato de Romero Jucá. A representação do PDT foi feita com base no vazamento de uma conversa em que o PMDBista supostamente falava sobre dificultar os trabalhos da Operação Lava Jato. Agora, o senador João Alberto tem um prazo de 5 dias para apresentar um parecer aceitando ou não a denúncia. Tem duas posições: aceitar a representação ou não aceitar a representação. Em aceitando a representação, eu encaminho imediatamente para o Conselho de Ética para nós fazermos a reunião. Eu marco a data da reunião. E não aceitando a representação, eu faço publicar no Diário Oficial. O processo é idêntico ao do processo do ex-senador Delcídio? Não, ele é idêntico a todos os processos que chegam ao Conselho de Ética. Tem uma acusação e eu tenho que dar, em primeiro, a minha opinião a esse respeito. No caso anterior, eu fui pela aceitação. Marquei a reunião do Conselho de Ética, elevei o Conselho de Ética e escolhemos um relator. Se isto acontecer, haverá esse mesmo roteiro. Aloysio Nunes Ferreira, o novo líder do governo no Senado. O tucano fez o anúncio em entrevista coletiva na tarde dessa terça-feira. Um dos pontos, e foi o primeiro ponto dessa pauta que nós entregamos ao presidente Michel Temer, é o apoio à Operação Lava Jato. Apoio à Operação Lava Jato, que significa cooperação com a Operação Lava Jato,
e barrar qualquer tentativa de iniciativa legislativa que possa criar embaraço às investigações. Mas o que nós temos que fazer é, ao mesmo tempo que as investigações prosseguem, é nós fazermos o país andar. Buscarmos um mínimo de consenso entre as forças políticas em torno de medidas que possam fazer o Brasil voltar a funcionar. Eu acho que essa escolha do presidente Michel foi uma escolha acertada. O Aloysio é uma referência, é um grande senador, tem trânsito com todo mundo aqui na casa. Sem dúvida nenhuma, vai qualificar a liderança do governo no Senado Federal. A Comissão de Assuntos Econômicos vai sabatinar o economista Ilan Goldfein, indicado para a presidência do Banco Central, na próxima terça-feira. A base de apoio ao presidente interino Michel Temer tentou antecipar a reunião para hoje, mas não houve acordo. O relator da indicação, senador Raimundo Lira, apresentou parecer favorável e já havia solicitado ao presidente da comissão a quebra do prazo regimental de 5 dias entre a leitura do relatório e a sabatina do indicado. O objetivo era agilizar a posse de Ilan Goldfein e permitir que já comandasse a reunião do Comitê de Política Monetária, marcada para terça-feira. Eu fiz porque recebi uma informação do assessor do Dr. Tombini, do ministro Tombini, ele informando que gostaria que isso acontecesse porque ele não se sentia confortável em participar da reunião de presidir a reunião do Copom no próximo dia 7. Mas não houve consenso. O senador Lindbergh Farias argumentou que a matéria precisa ser discutida porque há conflito de interesses entre a atual função do economista em um grande banco privado e as atribuições de presidente do Banco Central. Um representante do maior banco privado nacional está sendo indicado para presidir o Banco Central, órgão responsável por fiscalizar todo o sistema financeiro nacional. Além de fiscalizar a instituição que representa, o senhor Ilan Goldfein terá acesso a informações sigilosas e sensíveis de todas as instituições financeiras que são concorrentes do banco que ele representa. Houve ainda divergência sobre a interpretação do regimento interno quanto ao prazo de 5 dias entre a leitura do relatório e a sabatina. O atual presidente do Banco Central, no dia 7 de 10 de 2010, foi lido, foi sabatinado e foi votado no plenário no mesmo dia. Se o senador me escutasse, ele ia saber que esse artigo do regimento é de 2013. O artigo 2º que foi modificado, ele só modificou o prazo, mas a referência do dia, o que vai mensurar ou o que vai delimitar cronologicamente a data, é exatamente a leitura no plenário do Senado Federal. O artigo 383, inciso 2, se refere à tramitação da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos. E é muito clara, são 5 dias, não menos do que 5 dias. Nós não podemos alterar o regimento interno da Casa, não é uma resolução da CAI. Se em outro momento, em outra circunstância, em outra situação, teve sabatina, votação na comissão, votação no plenário, é porque havia acordo entre todos para que assim ocorresse. Quando não há acordo de um senador, quando não há acordo a partir de um senador, não há alternativa que não seja a letra do regimento. Eu recuo da decisão das excelências, vou pedir que essa matéria seja avaliada amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, em caráter de urgência urgentíssima, com todos os partidos aqui assinando sobre essa matéria, para nós podermos fazer a votação na próxima quarta-feira, no máximo quinta-feira. Agradeço. Sair de casa e encontrar um ambiente de trabalho seguro, com instalações apropriadas. Enfim, ter condições para exercer a atividade diária com dignidade. Muitas vezes não são essas as condições oferecidas ao trabalhador brasileiro. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Assuntos Sociais realiza audiência pública para tratar dessas questões. O objetivo é alterar a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. O projeto em debate na Comissão de Assuntos Sociais altera a CLT para regular alguns aspectos do meio ambiente do trabalho. Segurança, ergonomia, salubridade.
questões importantes que fazem a diferença no dia a dia do empregado e aumentam a responsabilidade do empregador. A nossa sociedade caminha cada vez mais para proteger o trabalho, e é correto, proteger o meio ambiente, mas criando harmonia entre os vários códigos, as várias legislações, para que no dia de amanhã essa legislação não vire um festival de ações de advogados que primam por mercado. Para garantir a integridade dos trabalhadores, o projeto garante a qualquer pessoa adotar medidas preventivas, comunicando imediatamente a situação à autoridade competente. Os empregados, inclusive, poderão suspender as atividades até a eliminação do risco. O empregador fica obrigado a implementar de forma progressiva melhorias no ambiente de trabalho para garantir o bem-estar físico, psíquico e social de seus empregados. Esse projeto ele busca fazer com que o ambiente de trabalho seja propício tanto para o empregado como ao empregador. É buscando você ter menos situações de alto risco, mas sim de um ambiente agradável, onde o ar seja propício, onde a água, a segurança, enfim, onde a estrutura do local de trabalho seja adequada para a produção. Com isso, ganha o empregado, que está tendo a sua atividade num lugar bom de trabalhar, e ganha também o empregador, porque a produtividade aumentará. O projeto, se aprovado no Senado, será encaminhado em seguida para análise na Câmara dos Deputados. Outras comissões do Senado também se reúnem nesta manhã. Confira. Na Comissão de Infraestrutura haverá audiência pública para debater um projeto de lei que obriga a instalação de pontos de recarga para veículos elétricos em vias públicas e em ambientes residenciais e comerciais. Na Subcomissão de Acompanhamento e Fiscalização de Obras Inacabadas será indicado novo relator. E na pauta também há requerimentos de informação destinados a vários ministros, entre eles os da Saúde, das Cidades e da Educação. A execução da estrada ecológica do Araguaia, que liga a BR-242 entre Mato Grosso e Tocantins, é o assunto de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça vão analisar matérias. Um dos projetos torna hediondo o homicídio cometido contra idosos. E na Comissão de Direitos Humanos pode ser analisado o projeto que determina a obrigatoriedade de oferecimento de serviço de orientação sobre aleitamento materno. Foi sancionada nesta terça-feira e publicada hoje pelo Diário Oficial da União a lei que permite o uso de recursos do Fundo de Garantia à Exportação para a concessão de seguro nas exportações de produtos agrícolas sujeitos a cotas de importação fora do Brasil. Até então, só as empresas do setor de defesa tinham esse benefício. A matéria, prevista em medida provisória aprovada no começo de maio pelos senadores, vai beneficiar principalmente o setor sucroalcooleiro do Brasil, atingido pelo preço do álcool nos últimos anos. O segmento emprega centenas de milhares de pessoas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.